está de volta e a gente recebe aqui a advogada, a doutora Ani Guedes. Ela é mestra e doutoranda em teorias jurídicas contemporâneas pela UFRJ. Doutora Ani, muito obrigada pela participação. Obrigada a você, é um prazer poder falar com vocês, né, sobre temas tão atuais e tão importantes, né, esclarecer as pessoas sobre como o direito pode ajudar aí a vida, né, de todo mundo. Eu costumo falar que o direito civil, que é a minha área de atuação, é o direito da vida. Às vezes você pode passar uma vida inteira sem precisar do direito penal, mas do civil você não passa, porque ele vai te acompanhar desde o momento em que você nasce, né, bota a salvo os direitos do nascituro até o momento da sua sucessão. Então, os atos negociais, contratuais, obrigações e as relações de família também são tuteladas pelo direito civil. Então, é disso que eu cuido e estou aqui à sua disposição para a gente trabalhar sobre esse tema. Legal você começar falando isso. Como é que a gente poderia dividir essas áreas do direito? O direito ele é dividido em dois grandes troncos, apenas por um efeito de disciplina, né? Para que facilite a compreensão por quem está estudando. Então, nós temos uma gama do direito público, que vai tratar da parte do direito constitucional, administrativo, tem uma parte do direito privado, que é o que vai tratar das relações pessoais. Então, as relações pessoais, quem cuida é o direito civil, né? Ele vai trabalhar todas as suas formas de relacionamento privada dentro dessa temática de liberdade de contratar, de possibilidades de escolha, né, de alternativas que você possa fazer sem a intervenção do Estado. Né? O Estado intervém nas relações quando elas são públicas ou quando elas são criminais. Ele é o grande autor, né, das ações, porque ele está em prol da defesa da coletividade. Mas o direito privado, ele trata das relações individuais, né? Ele vem tutelando e colocando limites para aquilo que não pode ser abusado, para aquilo que não pode ser considerado ilícito. E esse é o objetivo. Tá certo, vamos nessa área aí de direito privado, a gente falou bastante, a gente tem o colunista dos famosos, que é um dos colaboradores do programa, e ele está sempre trazendo notícias das celebridades. Ele falou hoje, né, sobre essa questão da Luana Piovani, do Pedro Scooby. Eles são separados há um tempo, mas eles vivem nas redes sociais, né, trocando acusações, e ela sempre falava dessa questão da pensão alimentícia, que eles sempre atrasavam. Vamos começar falando da pensão, né? Como é que são estabelecidas as pensões alimentícias para os filhos? Veja, toda vez que uma relação termina, uma relação conjugal, e que você tem crianças envolvidas ou pessoas portadoras de necessidades especiais, você vai ter a necessidade de amparo. Então, para que se estabelece esse valor chamado de alimentos? Para que aquela pessoa que não tenha como se automanter seja custeada durante um período da sua vida ou durante a vida inteira, se for um portador de necessidade especial, por aquela pessoa ali que está vinculada por um grau de parentesco. Então, você tem um pai e uma mãe, 3 filhos que são menores, que não têm como se manter, e o rompimento da relação conjugal que vai gerar a possibilidade de pedido de alimentos. O que está envolvido nesses alimentos? Tudo aquilo que a criança precisa para sobreviver, né? O lugar onde ela mora, o que ela come, o que ela estuda, tudo que está envolvido. Então, isso a gente chama de necessidade. E possibilidade é o que os pais repartem para que essa necessidade seja atendida. Então, a regra deveria ser 50% para a mãe, 50% para o pai dessas despesas. Mas sabemos que, dependendo da condição de cada casal, isso pode ser mexido, né? Aquele que tem maior capacidade paga um percentual maior, aquele que tem menor capacidade paga um percentual menor. Então, os alimentos, eles têm a finalidade de dar o amparo, né, financeiro para aquela pessoa que não tem condição de ganhar a própria vida por conta da sua incapacidade. Nesse caso específico que você me pergunta, aparentemente tem uma outra situação concreta, que é a exposição infantil no ambiente virtual, né? Isso é um perigo, porque como as crianças não têm capacidade de se manter, elas também não têm capacidade de requerer contra os pais ou contra as redes que seus nomes não sejam citados. Então, a representatividade vai ser de um contra o outro, né? De um pai em face do outro, para proteger o interesse do menor quando isso for utilizado de forma abusiva.
Pelo que o nosso colunista trouxe, parece que agora o Scooby entrou com um processo para que a Luana não falasse mais o nome dele, né? Em função dessa exposição. Como é que a justiça vê isso? Também são temas, assim, muito sensíveis, né? Ela tratar sobre situações envolvendo o casal, ela e ele, não teria nenhum problema, porque aí é uma questão da liberdade de expressão. Claro, desde que ela não utilize, né, situações ou atos que sejam considerados como abusivos ou atentatórios da dignidade. Com relação aos menores, aí a situação é mais grave, né? Como eles não têm capacidade para postular em juízo, ele requer, na verdade, que ela não trate sobre as ações relativas às crianças. Então, ele e ela têm processos, um contra o outro, em nome das crianças, de alimentos, de regulamentação de visitas, de posse e guarda. E o que ela publiciza são dados referentes a esses processos. Então, o que ele quer? Que ela não fale sobre esses processos. Por quê? Porque esses processos, na justiça, eles têm o chamado segredo de justiça. Eles não podem ser acionados nem por outros advogados. Então, se ela pega informação deste processo e no ambiente virtual publiciza, ela está infringindo uma norma do próprio processo civil. Isso é uma coisa, né? O que é sensível nessa situação, e temos outros casos que também são parecidos, é a utilização dessa ferramenta, porque eu posso pedir para você não falar sobre um processo que é sigiloso? Posso. Mas eu posso pedir para você não falar mais do meu nome? Não posso, porque aí eu já saí do que é um direito meu e entrei numa abusividade, que é a censura. Então, essas ferramentas judiciais, elas também têm um limite, né? Então, qual é o limite do pedido dele? Não fale sobre questões que são tratadas no processo que tem segredo de justiça. Mas falar sobre ele, sobre o relacionamento dele, ela pode falar, desde que não seja de forma abusiva. Senão seria uma censura, né? E que não é permitido no Brasil. Certo. Uma das maiores reclamações dela, né, quando ela vem a público falar, é em relação justamente à pensão, ao atraso dessas pensões, né? O que pode acontecer com esses atrasos ou o não pagamento de uma pensão alimentícia? Uhum. Veja, como eu disse, a pensão alimentícia ela é essencial para a vida. Ela custeia com relação aos menores, com relação às pessoas portadoras de necessidade, né? O lugar que mora, a escola, os alimentos. Então, se você não paga, você está sujeito a dois tipos de consequências, né? Dentro de uma execução. Ou você terá os seus bens penhorados em favor daquela criança, daquela pessoa, daquele credor. Se você não tem bens a serem penhorados, a lei utiliza uma outra forma, que é a prisão. Mas não é uma prisão com sentido de penalidade, não, é uma prisão coercitiva. Se prende a pessoa apenas para que ela exerça o dever de pagar, não para que ela cumpra uma pena. Então, quais são as duas medidas que você pode tomar para o inadimplente de alimentos? A primeira delas é a execução dos seus bens, a segunda delas é a possibilidade de prisão para que essa pessoa realize o pagamento. Tanto que a prisão tem um prazo, né, específico. Você não fica preso por anos, você fica preso por 30, 60 dias no máximo, apenas para que você não repita aquela conduta devedora. E a pensão alimentícia ela deve ser paga até que idade? E quais são os casos de exceção juridicamente falando, né? Sim, nós temos a obrigatoriedade. Bom, tínhamos uma regra antes, né, que era par e passo com as normas do imposto de renda. E aí você tinha direito a receber até que você completasse 24 anos, que é a idade em que você é desconsiderado como dependente para efeitos de imposto de renda. Mas depois que as pessoas passaram a ingressar nas universidades um pouco mais tarde, o judiciário brasileiro tem ampliado o pagamento dessas pensões até que o filho, né, no caso do pagamento de pai ou mãe para filho e filha, que os pais arquem com essa pensão até que a pessoa finalize os seus estudos universitários, né? Então, hoje nós temos uma jurisprudência nesse sentido. Não há mais uma idade. Diga, quando você fizer 18 anos, acaba. Não, porque quando você faz 18 anos, você está começando a sua vida laboral. Então, tem estendido essa compreensão até o final dos estudos universitários. E no caso de filhos com necessidades especiais? Aí não há limitação, porque se os filhos forem portadores de necessidades especiais, o valor dos alimentos se mantém porque a incapacidade
de autogestão se mantém. Da mesma forma, como a Lei de Alimentos e o Código Civil falam sobre grau de parentesco, se você tem uma esposa, né, e um marido, um casal, que dissolve a união e um deles é portador de necessidade especial, aquele que não é portador e tem possibilidade, também pode pagar pensão para o outro até, né, que a morte nos separe, porque aí você não tem limitação. É a mesma situação. Aqui no escritório nós temos algumas hipóteses, né, de separações tardias que aconteceram depois que o casal já estava idoso e um estava cometido de Alzheimer e o outro não, era servidor público, né? Esse que foi cometido de Alzheimer manteve o direito ao recebimento da pensão até o seu óbito, por exemplo. E no caso dos filhos com as necessidades? Filhos com necessidades também. Se os filhos têm necessidades, eles ficam na dependência dos pais até quando for necessário, né? Ou em algumas situações, os benefícios previdenciários, quando são pagos pelos pais, também são retribuídos aos filhos em alguma situação. Então, se o pai não tem mais capacidade, ficou idoso, não tem mais capacidade, o INSS vai cobrir essa necessidade do menor ou da pessoa maior portadora de necessidade. E no caso da guarda compartilhada, tem o pagamento da pensão alimentícia? Como é que é? Sim. Tem uma compreensão um pouco errônea do que seria a guarda compartilhada, né? Porque logo no início se entendia como guarda o tempo que a criança passava na casa de algum dos pais. Só que guarda não é isso. Guarda é decisão. Então, guarda compartilhada quer dizer que eu tenho que decidir com o meu ex-cônjuge sobre as escolhas para os nossos filhos. Por exemplo, se eles vão estudar inglês ou francês, se serão batizados ou não, se vão para a escola integral ou não. Então, a guarda compartilhada é compartilhamento de decisão. E a residência? A residência das crianças, sim, vai ser estabelecida com um e aquele que saiu de casa tem o direito de visitação. Então, logo, quem não está na companhia direta das crianças, mas visita, paga a pensão, certo? Paga os alimentos para ela. Aquele que está na companhia permanente, além de já custear, né, a moradia, a sua parte de forma direta, se houver necessidade, também pode pagar de forma direta, não precisa depositar na conta do outro, entende? Então, quem está com a criança, com a residência com a criança, não paga nada ao pai que visita. Mas o pai ou a mãe que visita paga aquele que está na companhia da criança. Isso não tem a ver com guarda, isso tem a ver com necessidade, possibilidade de alimentos. A guarda é compartilhamento de decisão. E aí, Mariana, uma grande questão aqui que eu costumo trabalhar no escritório é que as pessoas aprendam que quando o casamento acaba e existe filho, não acaba a parentalidade. Então, estabelecer o diálogo, mesmo que você não suporte mais a pessoa, não queira mais ficar com ela, é necessário que a conversa sobre as escolhas das crianças, o compartilhamento dos alimentos, a forma de visitação seja feito em nome do melhor interesse da criança. Pois é, doutora Aninha, eu tenho um dado aqui, que no Brasil o abandono e a falta de comprometimento paterno são uma realidade. No ano passado, dos mais de 2 milhões de registros de nascimento, mais de 165 mil nem constavam o nome do pai no documento. E o número de prisões por dívidas de pensão alimentícia também aumentou nos últimos anos. Então, você percebe essa realidade nos seus processos dessa área? Sim, principalmente por conta do advento da pandemia, né? Nós tivemos durante a pandemia um período em que as crianças não podiam circular. E o fato das crianças não poderem circular, ou dos pais ou mães profissionais liberais que tiveram impacto na sua receita, automaticamente impactaram também nas necessidades da criança. E aí isso gerou mais processos, mais confusões com relação a esse tema. Se você é devedor de alimentos e perde o emprego, né, automaticamente você tem que pedir que esse processo seja revisto para que se adapte isso à sua nova realidade. Se você não realiza a adaptação da nova realidade e simplesmente para de pagar, a justiça tem autorização, né, por conta do pedido do credor, para exercer esses pedidos de prisões, por isso que elas aumentaram muito, né? Porque ao invés da pessoa que perdeu o emprego, que perdeu a receita, ir à justiça para fazer uma revisão e continuar pagando, simplesmente desaparece, gerando para o credor, que é o menor, que aí a barriga não espera, a escola não espera,
né, gerando para essa criança a possibilidade de pedir a execução judicial desses seus direitos. E agora, voltando ao caso aí da Luana Piovani que a gente está falando, estão especulando que o Scooby vai pedir a guarda dos filhos, né? Em que casos a justiça concede a guarda para o pai e não para a mãe? Isso. Veja, como eu falei, a guarda é um poder de decisão conjunta. Se ele diz que quer pedir o exercício exclusivo, ele teria que conseguir comprovar que ela tem atitudes que afetariam o melhor interesse da criança. Existe alguma atitude que ele possa provar de plano? Existe. Se ela vai às redes sociais para publicizar coisas que ele comprova que não são verdade, ou se ela pratica com relação às crianças atitudes abusivas que possam ser consideradas como uma alienação parental, ele teria sim como requerer que o exercício das escolhas fosse feito exclusivamente por ele. Entende? Então, quando você diz assim, eu quero a guarda da criança, quer dizer que você não quer mais compartilhar com aquela outra pessoa. Isso é fácil? Não, não é. Não é. É muito difícil você destituir um poder familiar de um pai ou você destituir uma guarda de uma mãe, né? É muito difícil. Porque você teria que demonstrar ou comprovar exercícios de alienação parental ou atos abusivos de direito. Aparentemente, nesse caso, e aparentemente, não conheço o processo, mas aparentemente a abusividade de direito que ela pratica não é contra as crianças, é contra ele, né? Só que como ela utiliza dados do processo, ele está utilizando esse argumento para que ela não trate mais desse assunto. Quem se sente abusado não são as crianças, aparentemente é ele. E nesse caso dele morando no Brasil, ela em Portugal, fica ainda mais complicado, né? Exatamente, porque aí o estabelecimento da moradia das crianças vai levar em consideração o lugar onde elas estão ambientadas, as escolas que elas frequentam, a rede de apoio, né? A rede de apoio é de extrema relevância. Então, não é simples, eu vou pegar 3 crianças que moram em Portugal com a mãe ambientadas, vou trazer para o Brasil, é você que vai tomar conta? É outra pessoa que vai tomar conta? Né? Eu acho também que ele está com uma neném nova, que demanda cuidados que são específicos, diferentes de crianças mais velhas, então não é assim tão simples. É claro que o papel aceita qualquer tipo de pedido, mas todas as ações que envolvem interesse de criança, elas passam necessariamente pelo Ministério Público. E o Ministério Público vai verificar se esses pedidos estão de acordo ou não aquilo que vai favorecer mais ao interesse daquela criança. Tá certo. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Eu também quero falar sobre outro caso, que é o da Karina Bach com a Mauri Nunes. A gente vai dar só um intervalinho rapidinho e a gente volta já já com o Panorama RTN. Estamos de volta com o Panorama RTN. Estamos recebendo hoje a advogada Ani Guedes. Doutora Ani Guedes, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Como eu estava falando, né, a gente no primeiro bloco conversou com o nosso colunista das celebridades, ele trouxe atualizações aí do caso da Luana Piovani com o Pedro Scooby, essa separação que não é de agora, né, mas é sempre conturbada. E a gente tem também um outro caso, que é o da Karina Bach, com a Mauri Nunes, né? A Karina, ela tem um filho, ela fez uma fertilização in vitro sozinha, mas conheceu a Mauri e o bebê era muito novinho, se eu não me engano, acho que eles se conheceram, ela ainda estava grávida. Ele entrou com um processo para reconhecimento dessa paternidade, ele é muito apegado ao menino, que é o Henrico. Como é que a justiça vê essa questão, né? Já que parece que eles se separaram agora e a Karina não quer nem que ele visite o filho e quer acabar com esse processo de reconhecimento de paternidade. Como é que isso funciona aos olhos da justiça? Veja, a parentalidade, ela pode se estabelecer biologicamente, que não é o caso dele, ela pode se estabelecer civilmente, como nos casos da adoção, onde você tem a destituição de um poder familiar e o estabelecimento do outro, ou ela pode se estabelecer socioafetivamente. Então, o caso dele é de uma paternidade socioafetiva. Ele acompanhou o final da gestação e 5 anos dessa criança, a criança reconhece ele como pai e ele reconhece a criança como filho. Então, isso para o direito tem um valor. Independente disso estar num papel, numa certidão de nascimento, para o direito tem um valor por uma questão de reconhecimento.
Então, requerer que essa parentalidade não seja reconhecida, né, justificaria negar um direito a essa criança que reconhece esse pai socioafetivamente. Quando a gente fala sobre o reconhecimento da parentalidade socioafetiva, a gente fala sobre direitos e deveres, Mariana. Então, veja, da mesma forma como ele quer exercer o direito de visita, o direito de reconhecimento, de participação, de guarda, ele também tem para si, chama para si, deveres. Quais deveres? Deveres de uma paternidade aparente, de uma paternidade efetiva, de alimentos, e inclusive que no futuro essa criança participe de sua sucessão. Né? Uma vez que a paternidade é reconhecida, ela não pode ser desconhecida. Se você entra na certidão de nascimento de uma criança voluntariamente, não existe um processo para que você saia da certidão de nascimento dessa criança, porque isso afetaria a dignidade humana. Então, neste caso, uma vez que esse pai exerceu participativamente, socioafetivamente, ele tem o direito de requerer a visitação, o dever de pagar alimentos e o reconhecimento desse filho para todas as esferas civis, independente de biologicamente ele ser ou não o pai da criança. Ele foi chamado, né, de pai muitas vezes ali durante um casamento, né? Sim, ele foi reconhecido. Mais importante de como o externo chama ele, é importante como a criança o reconhece. Então, se a criança olha para ele e reconhece ele como pai, e ele reconhece aquela criança como filho, o exercício da paternidade após o rompimento dessa relação conjugal, ele é possível, porque a paternidade pode ser, como eu falei, biológica, legal ou socioafetiva. O casal se separou, né? A Karina, pelas declarações que ela deu, ela pareceu muito magoada, disse que foi um motivo grave, que ela não ia vir a público dizer, mas que era alguma coisa muito grave e que, por isso, ela estaria afastando esse pai, né, da criança. Nos processos que a gente tem dificuldades no rompimento da relação conjugal, para que as crianças permaneçam ou não em contato com um desses pais, o judiciário sempre encaminha o processo para um chamado estudo social. E quem faz o estudo social é um grupo de psicólogos e assistentes sociais para verificar se, de fato, o problema foi com a criança ou se o problema foi entre os pais. Porque muitas vezes o reflexo que a criança sofre é pela dificuldade do rompimento entre os pais. Então, o estudo social vai servir para dizer: olha, esse pai cometeu um ato de violência com essa mãe e a criança foi vítima também, porque foi exposta a isso, ou não, ou o problema foi entre os pais e a criança não tem problema nenhum. Então, naturalmente, o pedido dele é um pedido possível, mas ele só será efetivo se após o estudo social se verificar que não pode causar prejuízo à criança, né? E, doutora Li, você é autora do livro Plataformas de Interferência Privada, como as redes sociais interferem nos desenhos institucionais. Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Ah, que legal. Esse livro é o resultado da minha pesquisa no mestrado, no programa de pós-graduação da UFRJ, onde eu estudei os impactos, né, que as redes sociais e as plataformas privadas, principalmente os ambientes virtuais, impactam nas relações de direito civil, né? Então, tem alguns casos que nós trabalhamos, casos, né, de violência doméstica que foram expostos, se poderia, se não poderia. Temos alguns casos também que eu analisei sobre essa questão da exposição de interesse de menor na internet, enfim. A gente está aqui numa situação até que a gente discute se existe, como é que eu posso dizer, traição virtual, né? Você curtir uma postagem de alguém é uma traição ou não, é um grande questionamento contemporâneo. Então, me interesso muito pelo que a tecnologia interfere nas nossas vidas e nas instituições, e meu livro é sobre isso. Vamos aí ampliando a pesquisa e renovando para proteger cada vez mais os direitos. Obrigada. Pode deixar os seus contatos aqui para os telespectadores? Ah, sim. Vocês podem me seguir no @civildavida, que é o meu perfil no Instagram, onde eu trato, né, dessas matérias jurídicas, e também pelo contato do meu escritório, é contato@aniguedes.adv.br. Estou aqui pronta para que a gente possa trocar uma ideia, tomar um café, traga, né, coisas para os debates que sejam necessários e me colocar à disposição para o que for útil.
Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Volte mais vezes. Obrigada, Mariana. Agradeço muito ao programa. Fico à disposição assim que vocês quiserem. Um abraço a todos. Obrigada. E o Panorama RTM fica por aqui. A gente volta amanhã com mais novidades. Tchau, tchau.